E aí, pessoal, tudo bem? Hoje estamos para mais uma videoaula de espanhol. Nessa aula estudaremos algumas diferenças e semelhanças, a variação do gênero dos substantivos no espanhol, tá? Nessa aula, gostaria de explicar que na nossa vida cotidiana usamos as palavras gênero e sexo, ambas referindo-se ao estado do ser no masculino ou feminino, mas sexo tende a estar relacionado com diferenças físicas ou biológicas, enquanto gênero está relacionado com questões culturais e sociais ou sociais. Em termos de gramática, todos os substantivos têm gênero, tá? O gênero gramatical não tem nada a ver com a aparência física, com a opção sexual de cada pessoa. Isso se aplica a todos os substantivos, seres vivos, objetos inanimados e, inclusive, sentimentos. Todos os substantivos em espanhol são masculinos ou femininos. É possível identificar o gênero dos substantivos de duas maneiras, pela letra ou pelo seu significado. Normalmente, nem sempre, é bom deixar isso claro, se a palavra termina em A, ela é feminina. E se termina em O, ela é masculina. Alguns exemplos seriam el libro, livro, el pueblo, aldeia, la casa, casa, la mesa, mesa. Mas o que uma casa tem de tão feminino e o que um livro tem de tão masculino? Seria uma pergunta, né? Nada. É apenas uma regra gramatical, não tem relação com a aparência, é simplesmente uma informação gramatical. Em português, sempre usamos o O e o A com um artigo definido para nos referirmos a um livro ou uma casa em específico. No espanhol é usado o el e la, que já vimos na aula anterior também, seja qual for o caso, tá? El para substantivos no masculino e lá para substantivos no feminino. El para o e lá para a, suas versões espanhol e português, tá? Vamos agora para o masculino, tá? Dos substantivos. Para substantivos que se referem a pessoas, é muito fácil de determinar o gênero. Se o substantivo se refere a um ser masculino, então o substantivo é masculino. Alguns exemplos abaixo, tenho dois aqui apenas. El hermano, irmão, e el marido, marido ou esposo. Do gênero seguindo com o masculino, como regra geral, a terminação é em O, como já citado, são os masculinos. Eles constituem uns verbos muito parecidos ao português, tá? Vocês vão ver que tem muitas palavras parecidas ao português, o espanhol é muito parecido. De novo, livro, livro, el vino, vinho. Outras terminações muito comuns também para substantivos masculinos são os terminados em R, N, ion, L, ema e arre. Abaixo vocês vão ver os exemplos de quais palavras têm essa terminação, tá bom? El conductor, motorista. El corazón, coração. El poema, poema. El papel, papel. El viaje, viagem. Vocês vejam que as terminações estão exatamente com esses exemplos que eu dei para vocês. São os terminados em essas terminações normalmente são para os substantivos no masculino. Claro que existem exceções. Agora vamos para os substantivos no feminino. Normalmente terminam em A. E aqui abaixo temos mais uns exemplos que eu volto a repetir. La hija, filha. La hermana,
irmã. Outros exemplos mais aqui abaixo, terminado em A, feminino, la casa, casa, la música, música. Como vocês podem ter notado com a minha pronúncia, no espanhol não existe o som do Z. Esse som de casa não existe, é casa. No espanhol sempre tem esse som de SS quando você está pronunciando o S. Não tem um som de Z, como no português, tá? Então, gravem isso. Não existe som de Z no espanhol, para que vocês não pronunciem errado. Outras terminações que são muito comuns para substantivos no feminino é quando são terminados em Z, em sion, umbre ou ad. Vamos ver os exemplos abaixo. La nariz, nariz. La situación, situação. La decisión, decisão. La cumbre, cume ou pico de uma montanha. La libertad, liberdade. Como vocês podem ver, as terminações que eu tinha citado, que costumam ser para substantivos no feminino. Mesmas palavras e diferentes gêneros. Aqui são algumas exceções e coisas que mudam. Gêneros que mudam se a palavra está no português ou no espanhol. Não se surpreenda se encontrar em espanhol palavras cujo significado, pronúncia e grafia são semelhantes em português, mas possuem diferentes gêneros, tá? Exemplos: la cumbre, o cume, o pico em português, no espanhol feminino. La nariz, o nariz, que usamos normalmente no masculino, mas no espanhol é feminino. As palavras com terminação age, vou pronunciar isso sempre em espanhol, tá, pessoal? Se não viram um vídeo de pronúncia e o alfabeto, voltem a ver, que é um vídeo muito importante. Aula 0. Age, normalmente masculino no espanhol, costumam ter equivalente feminino em português. Como exemplo aqui abaixo, el viaje, masculino no espanhol, e em português, a viagem, feminino. El pasaje, a passagem. Então vocês veem que no espanhol esses substantivos estão no masculino, mas no português é feminino. São algumas diferenças que existem e é bom sempre tentar ver essas pequenas trampas, essas pequenas armadilhas, né? Agora, vou falar para vocês algumas profissões e membros da família. Se procuramos no dicionário substantivos para nomear pessoas pela profissão ou laço familiar, normalmente vamos encontrar a indicação de forma masculina do substantivo. Para passar um substantivo para o feminino é muito fácil, é muito parecido ao português. Troque o O pelo A, ou se a palavra terminar em R, acrescente o A ao final. Como exemplo aqui abaixo, el professor, professor. E se eu quisesse mudar isso para um feminino, uma mulher, igual que no português, eu vou fazer la professora, eu adicionei um a professora. Existem exceções a regras, como eu já tinha falado para vocês. Aqui alguns exemplos úteis relacionados com o gênero dos substantivos que, mais uma vez, como no português, não seguem necessariamente as regras mencionadas nesta lição. Terminados em O, mas que são femininos no espanhol. La radio, rádio. E la foto, foto. Terminados em Z, mas são masculinos. Outra exceção, el lápiz, lápis. El pez, peixe.
tá? Um quarto dos idiomas do mundo usam substantivos por gênero, e o espanhol e o português são dois desses idiomas, dois dos mais grandes que usam isso. A cultura é a lógica pela qual o mundo se ordena, e o gênero gramatical pode variar de cultura para cultura, assim como outros aspectos da língua, tá? A gramática não é um conjunto de exceções às regras, por isso é bom que vocês estudem um sistema, entendam a lógica completa do idioma e depois memorizem as exceções, tá? Tome seu tempo para se familiarizar com esses conceitos novos e rapidamente você verá quais são as pequenas, mas relevantes diferenças que te permitirão aprender, dominar um novo idioma. Bom, pessoal, vou agora chegando na parte de vocabulário, que é uma parte que eu sempre vou trazer para vocês aqui, todos os dias aprenderem uma palavra nova, ou por mais que já saibam essa palavra, reforçar o vocabulário. Vou pronunciar e vocês tentem pronunciar para ir aprendendo pouco a pouco. Bom, começando, el restaurante, el restaurante, el viaje, el viaje, el hermano, el marido, el marido, la foto, la hija, la nariz, la casa, el papel, el corazón, la mesa, el pueblo, la calle, rua, el profesor, el libro, el lápiz, la música, el vino, el pez. E bom, é isso. Vou terminando a aula por aqui. Deixo vocês com uma frase de Miguel de Cervantes. Conviene el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Até mais!